cerca de 26% do peso corporal, em número 10 quilos do peso dele, com uma piora acentuada nas últimas 2 semanas, associado também a uma manutenção desse aumento da linfonodomegalia. Ele foi encaminhado ao nosso hospital, Universitário Laura Vanderlei, após a indicação da imunologista pediátrica, devido a essa suspeita de uma imunodeficiência primária, associada aos riscos devido ao hiperesplenismo, risco também de infecções agudas graves, e principalmente para a gente poder trazer uma elucidação diagnóstica para esse caso. Ele foi admitido dia 15, essa é a segunda internação do HU. A gente vai fazer uma linha do tempo para mostrar os sintomas. Ele foi admitido dia 15 com estado geral, com queixa de tosse persistente e uma febre vespertina recorrente. No exame físico da admissão, vale destacar que ele apresentou-se hipocorado 2 cruzes em 4, e uma linfonodomegalia cervical acometendo as cadeias 2A, 3 e 5 bilateralmente, móvel, de características fibroelásticas não agrupadas e indolores, e o tamanho máximo de 1,5 centímetros. Além disso, no exame do abdômen, foi perceptível esse vaso palpável a cerca de 8 centímetros de rebolo costal esquerdo e um fígado palpável a 2 centímetros de rebolo costal direito, sem linfonodos palpáveis na parte abdominal, e uma circulação do tipo cava. Em relação aos antecedentes pessoais de David, a gente já percebe que ele foi a termo, adequado para a idade gestacional, mas baixo peso e com baixa estatura para a idade dele. Então, além disso, ele também tem uma dificuldade de ganho pônero-estatural. Em relação à queda do coto, ela foi adequada, menor que 2 semanas, aleitamento materno exclusivo até 2 meses. Em relação à vacina, ele precisou ser vacinado 2 vezes devido a uma ausência de resposta inflamatória local. Na história clínica dele, ele realmente apresenta-se abaixo do Z-score, menos 3 para a estatura, e uma dificuldade de ganho poderal desde o nascimento. Além disso, ele foi acompanhado também na endocrinologia pediátrica devido a uma deficiência de IgH, e iniciou-se uma terapia de reposição por 2 meses, interrompido devido a evolução clínica dele com a linfonodomegalia, hepatosplenomegalia. No neurodesenvolvimento destaca-se para um diagnóstico de TEA, TDAH, e ele apresenta hiperhabilidades com foco para tecnologias. Em relação aos antecedentes de David, chama-se a atenção para a gente tentou expor no genograma as avós paterna e materna, tem esse descendente de doença autoimune, como a artrite reumatoide, rinite alérgica também, então a gente tem um antecedente de doenças alérgicas na família, asma no avô materno e na irmã, um traço falciforme na mãe e na irmã, e o pai tem um histórico de infecções de repetição com acometimento, principalmente do tecido das partes moles. Ela disse que tem histórico de abscessos, de piodermites no geral. O paciente é o branquinho aqui embaixo. Isso, e David está aqui embaixo. Aí desses aqui ele apresenta asma e rinite alérgica, fora as outras comorbidades que a gente vai falar. E ninguém é consanguíneo? E não tem consanguinidade. E nem é na mesma cidadezinha, não é lá de Palmeiras? Não. Ou de Souza? Agora é mesmo. Em relação à linha do tempo, dos sintomas de David, ele abriu o quadro em abril de 2023, um quadro gripal associado à linfonodomegalia inicialmente cervical, a esclarecer. Foi acompanhado pela pediatra geral lá em Caruaru, em que começou a investigação solicitando uma ultrassom cervical, evidenciando uma linfonodomegalia de caráter reacional, preservação do hilo, não tinha outras alterações perceptíveis de nota, do tamanho epitelióide e tudo mais. Além disso, no final desse mesmo ano, ele começou a perda de peso e uma piora do quadro de tosse crônica e rinorreia. Ele já tinha essa tosse muitas vezes associada à rinite alérgica e às infecções respiratórias de repetição, mas começou a gente perceber uma piora. Em abril de 2024, devido a essa persistência da linfonodomegalia,
ele foi para o hospital, a primeira internação dele foi no hospital Arlinda Marx, onde ele estava apresentando um quadro de febre, aumento da secreção de viárias superiores e diarreia. Foi diagnosticado no Arlinda Marx com um quadro de rinocinusite, e para ele foi solicitado, começou a prosseguir essa investigação dos linfonodos. Foi feita uma biópsia de linfonodo cervical e o resultado da lâmina evidenciou múltiplos granulomas não epitelioides, não necrotizantes, e com cultura para pesquisa para Bar, tuberculose e fungos negativos. Além disso, entre as serologias das toches, as outras foram não reagentes, mas em relação ao Epstein-Barr, já tinham zona cinza para IgM e IgG. O que é zona cinza? Indeterminado. Indeterminado. Isso. Aí, com isso, as hipóteses para ele foram rinocinusite e linfadenite. Saiu com um esquema de antibiótico. No final do ano na metade do ano de 2024, ele abriu com outro quadro de pneumonia, difícil tratamento, com roda de esquema de antibiótico. Ao todo, ele usou 3 esquemas de antibiótico. E, no último, ele evoluiu com rash cutâneo. Feito o antígeno NS1, dando reagente, e percebido com os exames laboratoriais com associação com bicitopenia, anemia e leucopenia e esse rash cutâneo. Isso no hospital, né? Isso no AMIP. Esse aqui é do Arlinda, no hospital. E esse aqui no AMIP. E foi percebido aqui a esplenomegalia. Com isso, de setembro para outubro, ambulatorialmente, ele foi para a doutora Joacilda, a hematologista, em que, na consulta, ela que solicitou o internamento, encaminhou para o HU, foi o primeiro internamento dele, em outubro do ano passado, evidenciando devido a linfonodomegalia, esplenomegalia, perda ponderal e a febre vespertina. Aí, dessa forma, aqui a gente começou a fazer o rastreio com exames de imagem. A TC dele apresentou nódulos pulmonares no ápice do pulmão esquerdo e linfonodos mediastinais, além de uma TC de abdômen evidenciando a hepatosplenomegalia homogênea. Em relação ao IgRA, o IgRA que ajudaria para o diagnóstico da TB foi não reagente, porém, diante dos achados clínicos e sugestivos, ele pode também cursar com infecções por micobactérias. Foi optado iniciar o esquema HIP. A sorologia daqui para o Epstein-Barr, também a do HU já acusou IgG reagente e IgG reagente, e foi feita a revisão da lâmina da biópsia. A biópsia. Marcou para EBV? Você sabe? Você fez pesquisa de EBV na biópsia? Epstein-Barr. A revisão da lâmina evidenciando a mesma coisa do Arlinda, uma linfademia granulomatosa crônica. A gente começou o esquema HIP e ele teve uma resposta absurda à terapêutica. Mas à frente, Laura vai abordar em relação ao motivo dele ter tido isso. Ele foi acompanhado no Centro de Referência de Doenças Infecto-Contagiosas, que é o Hospital Clementino Fraga, na parte da pneumologia, mantendo o tratamento com o esquema HIP. Além disso, foi para o Dr. Evaldo em uma consulta isolada para identificar outras doenças imunológicas que cursavam com granulomatose. Aí ele foi feito alguns marcadores, como CEANCA, ANCA típico, tudo não reagente. As provas de marcadores inflamatórios dele, de autoimunidade, são negativas até o momento, sendo que ele perdeu o segmento aqui com o Dr. Evaldo, não retornou para a consulta. Aí, em abril, ele retornou no último mês do esquema HIP, ele retornou a apresentar febre e piora da tosse, mas mesmo assim, nesse período aqui, não teve internamento, foi só segmento e algumas perdas de consulta. Em junho, é quando ele chega na gastroenterologia, ele começa a evoluir com um quadro de diarreia, dor abdominal e uma plenitude pós-prandial. Foi iniciado um tratamento para doença do refluxo com pantoprazol, mas como o paciente ele tem esse histórico, foi pedido outros exames de imagem, como uma endoscopia e uma colonoscopia, que evidenciou nesse resultado uma colite crônica inespecífica e uma ileite crônico-ulcerativa, sendo interrogado uma enteropatia a esclarecer
possivelmente associado a uma doença imunológica sistêmica. Em julho, ele foi para a nossa imunologista pediátrica, a doutora Mayara Madruga. Foi feito também a dosagem das imunoglobulinas. Ele apresentou hipergamaglobulinemia à custa de IgG, IgG1 e IgM. Além disso, dele apresentar uma contagem de CDs baixa, os complementos dele são normais e o neogenoma saiu, o painel genético dele deu uma variante, uma VUS, uma variante de significado incerto acometendo o gene START1. Com isso, ele foi encaminhado em agosto para elucidação diagnóstica. Para ele, a gente tem esse quadro de fenomegalia, hepatosfenomegalia e imunodepressão funcional. E foi feita também uma TC de tórax, que foi evidenciada atualmente com padrão miliar, sendo interrogado uma TB miliar para ele. A cultura até o momento, sem crescimento bacteriano. Além disso, o principal motivo também do internamento foi fazer um rastreio infeccioso, tentar achar alguma infecção ativa nesse processo. E as culturas para fungo ainda estão em andamento e até o momento não revelaram crescimento. Já houve a soroconversão, ele tem uma sorologia, saiu também recentemente. A IgM não reagente e IgG reagindo. Para David, a gente pensa agora, atualmente, ele já antes era uma bicitopenia, ele já está com uma pancitopenia, uma hiperferritinemia, uma neutropenia e uma piora clínica. Ontem foi feito um mielograma compatível com a síndrome da linfohistiocytose hemofagocítica, que será abordada por Laura. Em relação à via de sinalização do START1, que é a via que vou tentar resumir para explicar sobre esse gene 1, ela em si, as citocinas, mais de 50 citocinas e fatores de crescimento, vão se ligar ao receptor, como por exemplo o interferon gama. Esse receptor tipo 1 ou 2 faz com que a quinase Jackson fosforile o interior a parte interna do receptor. E com isso ocorre a ativação dos membros da família START. Esse START ele é responsável, a primeira função é a transdução do sinal e a transcrição da informação gênica, com a formação de dímeros que entram no núcleo da célula e causam a ativação gênica. Essa ativação gênica ela está muito relacionada a várias vias de sinalização, como a hematopoiese, formação das células sanguíneas. Além disso, é responsável pela ativação da via de sinalização para crescimento, desenvolvimento e a resposta imune, tanto inata quanto adaptativa. Quando a gente tem quando essa via de sinalização ela está prejudicada, a gente pode pensar no gene START1, que foi a primeira molécula identificada dessa via de sinalização em 1989, o START1 foi descrito. E em relação a ele, a gente vai pensar em 4 condições gênicas. Ela pode ser autossômica recessiva, em que pode ter uma deficiência completa do START1 com uma deficiência parcial. Essas manifestações gênicas autossômicas recessivas, elas são mais fáceis de identificar, porque são manifestações precoces, elas cursam com infecções virais graves, então como apresenta o fenótipo, a manifestação clínica, acaba sendo mais fácil de diagnosticar. O nosso paciente, ele apresenta sugestivo para o status do ganho de função vinculada ao START1. No caso dele, está vinculada a uma deficiência nesse START1 com ganho de função. Então, ocorre uma hiperativação da via de sinalização. Nele, esperava-se que cursasse principalmente com essa daqui, com cândida, que é a infecção por cândida, a candidíase multicutânea. Mas até então as nossas culturas e pesquisas ainda não cresceram. O que ele está cursando é com infecções virais, como a infecção pelo Epstein-Barr, infecções bacterianas que não seriam tão esperadas. E além disso, nesse acometimento, a gente também pensa em doenças autoimunes ou também doenças neoplásicas.
Em relação anteriormente ao internamento, foram feitas as dosagens das imunoglobulinas. Ele apresenta uma hipergamaglobulinemia para IgG, IgG1 e IgM. Além disso, uma deficiência de CD3, CD4, CD3, isso pela tabela da SOPERG, para avaliação das imunodeficiências primárias. CD3, CD4, CD8, CD19, na troquilha abaixo do percentil 10 para a idade. Os complementos deles são normais, a FAN não reagente, as medidas esperadas. Atualmente, ele fica no dia 15, aqui foi um fluxograma dos exames laboratoriais, percebe-se um HB de 8, atualmente 6,3, então a queda progressiva na série vermelha, uma queda progressiva na série branca, atualmente ele está com 1160 de leuco, e uma neutropenia, 742 de neutrófilos, uma linfopenia também, 290, e uma placa, perfil aqui em cima, mais uma plaquetopenia, um pancito. Além disso, outro marcador de atividade inflamatória é essa inversão, albumina globulina. Ele também tem outros marcadores inflamatórios, uma ferritina, atualmente a última de ontem, ontem, 8.500, aqui ficou pequenininho. Saiu outra, saiu ontem, Mário resgatou para mim hoje cedo na permanência. Estava 13.400. E então, acima de 10 mil, ele já levanta muitas coisas. E a DHL dele também é um aumento absurdo de 1.141. Então, marcadores inflamatórios. Para ele, a gente vai pensar como hipóteses diagnósticas uma imunodeficiência primária, destacando essa variante significado incerto relacionada ao gene START1. Pense-se também em uma ALPS-like, quando ele não apresenta todos os critérios diagnósticos para a gente pensar em uma síndrome linfoproliferativa autoimune, mas ele apresenta alguns, então a gente chama ALPS-like. Tem uma linfonodomegalia e esplenomegalia a esclarecer, e isso pode pulsar com precisa de investigar doenças gatilhos, como doenças infecciosas e malignidades. Além disso, enteropatia, endocrinopatia e esse acometimento das vias aéreas. E aí, enfim, né? O paciente está com a gente agora há 15 dias. A gente virou o HU de cabeça para baixo. Eu posso fazer algumas sugestões do caso clínico número 1? Primeiro, parabéns, ficou super bonitinho, tá muito, muito bem preparado. Como vocês, essa geração nova tem tecnologicamente mais habilidades, né, para preparar as coisas muito bonitinhas. Parabéns. Eu tenho uma consideração, que eu estava falando até com os meninos aqui agora. Como você é pediatra ou você é residente de pediatria? Então, você como residente de pediatria, você tem que olhar para esses pacientes com linfoproliferação crônica, que é o que os meninos têm, né? Primeiro diagnóstico diferencial da parte imuno é ALPS-like. Sempre que você vê um paciente com linfoproliferação crônica, você fala assim, ou isso é uma síndrome ALPS, ou isso é uma síndrome ALPS-like. Síndromes ALPS, geralmente, ele não se manifesta de forma hiperaguda, assim, com linfoproliferação, com quadros de desregulação imune, né? Eles geralmente se manifestam de pouquinho em pouquinho com deficiência de GA, depois aparece um trem meio lúpus, negócios assim. As ALPS-like é que começam geralmente com esse quadro mais agudo, assim, a linfoproliferação vem arrastada, não é agudo, né? Mas vem arrastadinha, aquela febre, mais não sei o que, mais não sei o que, depois aparece, né? E aí, dentre essas desregulações imunes, uma que sempre tem que ser excluída quando tem... Porque assim, eu até brinco com os nossos residentes lá, que sempre que tem ALPS ou linfoproliferação, sempre tem que ter PCR para vírus. Ou sorologia viral, sempre, porque uma pergunta é se aquilo foi desencadeado ou exacerbado pela infecção viral ou se aquilo lá realmente é uma coisa espontânea. Sempre que tem EBV na história, a gente tem um grupo específico que chamam ALPS-like induzida por EBV, sempre, que é uma síndrome chamada, a mais comum é SHIAP e SAP70, são as duas mais comuns, porque realmente não faz, o quadro clínico não é tão sugestivo assim de TAT1, então assim, a gente mereceria pegar o dado bruto desse guri, reanalisar para ver se não ficou outro. E a principal manifestação clínica da SHIAP é a ativação macrofágica. Então ele faz febre induzida por EBV, aí do nada faz ativação macrofágica, né, que é a principal complicação. Como manutenção que eu estava falando para eles também, como agora entrou um quadro super agudo de ativação macrofágica,
Eu deixaria ele com dexametasona, porque pode ter ativação do sistema nervoso central e a metilpred não é tão boa para lá. E aí dexa 10 mg por quilo é uma boa hipótese. A gente conduz com o protocolo de HLH 2004, entendeu? Dexametasona mais ciclosporina 3 a 5 mg a quilo, ou se tiver tiotepa é melhor do que fazer ciclosporina. A sobrevida é maior. Se não tiver, obviamente dá ciclosporina mais dexa. Uma outra, assim, o pulso inicial, ou é com imunoglobulina ou com corticoide, aí fica a briga de especialidade. Nós da Imuno adoramos pulsar as pessoas com imunoglobulina, aí vai com a reumata, eles adoram pulsar com corticoide, porque é a experiência de cada um. Não é porque tem melhor ou maior, entendeu? Como pulsou com corticoide, pelo risco de desregulação em um evento adverso, eu acho melhor talvez segurar um pouquinho a mão na imunoglobulina agora para não pulsar. Mas se começar a ficar refratário, talvez no 10º dia ali, para poder ver se realmente não está saindo do lugar, né? Aí talvez eu consideraria fazer um pulso com imunoglobulina, não para poder, para evitar que a pessoa vai desregular mais e ter mais evento adverso de hipertensão, de epidemia, seja lá, que é um monte de coisa errada que faz pelo pulso, que fazer outro pulso de imunoglobulina, de corticoide. Então eu faria um pulso, talvez 3 dias de imunoglobulina para poder segurar ali, entendeu? Porque se for o CHIAP mesmo, e se não sair, tem que correr para o transplante de medula óssea. Porque senão não vai se segurar. Tem um detalhe, né? Só tem um detalhe, é testemunha de Jeová. Nosso paciente é testemunha de Jeová. Não, só pode ser exame, imunoglobulina pode. Não, não tem. Eu vou ter no livro de imunoglobulina que eu vou mostrar depois. Aí a gente colocou uma nota desse tamanho, eu já tive essa discussão 1 milhão de vezes, entendeu? Não tem contraindicação. O cara da igreja deles lá não proíbe fazer os usos de imunoglobulina, porque não é um derivado direto. É um pó de uma pessoa e do pó pode fazer o que quiser. Só não pode pré-pó. vai dedicar ela, mas o transplante que não vai ser fácil. Fazendo o transplante é que é um problema. A imunoglobulina a gente fala fácil, agora o Não, mas aí transplante... é risco-benefício, né? A criança, se não fizer nada, vai morrer. Não, claro. E esse foi o nosso desespero, porque assim, a oxalate foi levantada no início e doença granulomatosa também. E assim, foram um dos primeiros diagnósticos que a gente botou e falou, olha, é isso aqui, parece ser isso aqui. Só que essa semana passada, no dia 26, eu acho que eu estou de permanência já tem uns 3 meses de época. Essa semana passada, no dia 26, ele começou a fazer febre. E aí eu tinha um trabalho para apresentar, eu ia apresentar esse caso, que ele tinha apresentado para o Dr. Constantino. Eu falei, por que não escolher o mais difícil da enfermaria, né? Já que eu não estou fazendo nada. E aí a gente veio reunir a história inteira dos hospitais que ele tinha passado e sentou eu, Eric, Raquel, todos os professores, e discussão. E o que a gente chegou, que parece fazer sentido com as informações que a gente tem agora, é isso aqui. A gente não foi tanto para o Upslide, a gente está esperando, claro, o resultado do exame sair. A doença granulomatosa foi descartada, assim, quase que descartada, porque o DHE veio, não veio positivo. E aí a gente pensa nessa luz que ele tem. Porque o quadro clínico dele, os achados dele de exame, de biópsia, eles batem, assim, se desenhar, você consegue fazer o checklist completo. Os achados da biópsia dele de intestino, os artigos que a gente procurou sobre essa luz, é claro que não é de certeza. É claro que a gente não tem dado o suficiente para bater o martelo e falar isso, mas parece muito. E aí o que a gente pensou foi, esse quadro que ele começou a piorar, desde o dia 26, ele abriu um quadro de febre, e ficou mais rápido, né? Ele se decaiu um pouquinho clinicamente. Foi uma linfohistiocytose hemofagocítica e hiperinflamatória aguda. Porque não parece ser uma linfohistiocytose que seja de doença primária. Vou passar o slide para vocês. E aí a gente questiona, foi secundária a essa Epstein-Barr que ele fez em outubro do ano passado, que a gente tem a sorologia reagente? Isso aí foi agravado por essa doença de base, que ele teria, esse evinato que ele teria nessa região específica. A gente achou artigos correlacionando tanto o
o risco de fazer uma LHH em pacientes que têm essa luz específica de ganho de função no STAT 1, mesmo que em heterozigose. Então, assim, parece no momento que seja alguma coisa relacionada a isso. Aqui são os exames dele, eu não sei apontar isso aqui, mas o lado de cá, vocês veem da internação de 2024, que foi quando ele foi do HU. Já? Esse aqui? Esse? Aqui. Bem bonitinho. Mário César fez o slide para mim. E aí vocês comparam com o de agora, que a gente fez esse exame agora em agosto mesmo. E o baço dele cresceu bastante. A gente consegue ver, ali, acho que vai aparecer agora no GIF. Gente, o baço desse menino, vocês não estão entendendo, ele é palpável, quase a nível de crista ilíaca. É uma coisa assim, que a primeira vez que você coloca a mão, você fala, não é possível não. Sabe quando você tem que conferir para ver se é aquilo ali mesmo? É o caso desse garoto. E aí a gente vê, né, que o quadro agudo agora dele, o mais urgente, é a LHH. O que é isso, né? Ela vai ser uma síndrome grave de hiperinflamação sistêmica. A gente tem esses subtipos aqui, e aí eu vou tentar explicar qual foi o raciocínio. A gente tem a primária, que vai ser de causa de ordem genética, só que ele fala que isso vem, assim, muito importante desde muito cedo. Não parece ser o caso do paciente, apesar das infecções de repetição que ele faz. A gente não tem, assim, o quadro não escreve como se fosse igualzinho. E aí a gente deixa essa de lado. A gente tem a familiar, e apesar do pai dele ter, né, o pai dele faz essas infecções de repetição, mas não é uma coisa que se agravou tanto, então a gente deixa de lado, assim, e o quadro dele parece que piorou por causa da reativação dessa infecção. Então a gente não puxa para esse lado da familiar também, a gente deixa ela de lado. Essa síndrome de liberação de citocinas, ele não chegou a fazer nenhum procedimento, então a gente deixa ela também. Seria uma doença reumatológica? Não sei. A gente deixa ali o questionamento, a gente guarda essa. Agora, parece ter sido provocada, parece ter sido uma LHH secundária a essa infecção, essa piora do quadro que ele teve. Então a gente fica com essa hipótese por enquanto. Vocês sabem muito melhor do que eu, que a LHH ela vai fazer hepatite, coagulopatia, pode ter envolvimento do sistema nervoso central, não parece ter por enquanto, mas pode ter. Pode ter falência de múltiplos órgãos, e aí a correria dessa semana inteirinha foi achar, porque esse menino tinha o que a gente precisava de uma coisa para fazer para ontem. E a gente não tinha ainda o resultado do mielograma. Então, assim, correria, gente sem dormir, foi legal. As manifestações principais, febre persistente, que ele vinha fazendo desde o primeiro, citopenias com uma velocidade de queda progressiva, assim, mais rápido, hepatoespleno, que a dele é absurda, e os biomarcadores típicos que já a gente vai fazer o checklist. Aí, o doutor Jacilda é um anjo. E ele coletou a biópsia de medula óssea e ele coletou o mielograma. Não era nem para ela ter feito isso, ela fez assim, por favor, por carinho, porque é uma profissional que ama. Ela foi lá no HU, resgatou a lâmina e foi olhar. Então, a gente já sabe que ele tem essa citopenia, que ele consumiu as 3 séries. A gente viu nos exames dele, nos marcadores, a inversão do aumento dos triglicerídeos e do fibrinogênio decaindo. E aí, a gente já tinha a esplenomegalia, que era óbvia. O tamanho do baço dele é 18,5 centímetros. E aí ele faz essa fagocitose na lâmina. E aí o Jacilda manda um áudio pra gente, dizendo, olha, é compatível sim, isso aqui não é fisiológico. Até circulei ali a bolotinha do macrófago pra vocês verem. Aí assim, com esse resultado, a gente tem a segurança de falar, por enquanto é isso aqui, vamos pulsar esse menino para ontem, né? O que embasa? A gente tem, eu peguei um artigo agora do
do New England, que foi eles revisarem o que o senhor falou dos critérios lá, né, de 2024. E o nosso paciente tem febre de 39 graus ou por ali. Ele tem esplenomegalia de 18,5 centímetros. Ele tem citopenia nas 3 séries. Só não tinha baixado ali de 100 ainda, mas o resto é check. Esse é a hipofibrogenemia e a hipertrigliceridemia. A gente não chegou no valor específico, mas é claro, quando você joga no gráfico, que a gente está lá, está batendo na porta. Hiperferritinemia. A última, até quando a gente fez a slide, eu ainda não tinha o outro resultado que eu falei, estava 8.300 e agora do dia 29 está em 13.400 e alguma coisinha. Ele tem a lâmina do mielograma comprovando para a gente a linfagostose. Além disso, a gente tem uma contagem de NK baixa, menor do que o percentil 10 para a idade, uma contagem de 45. Hepatomegalia, ele tem comprovado em exame de imagem. Ele tem DHL estourado também. E a gente colocou aqui, será que ele tem essa condição de deficiência imune? Eu não vou nem me atrever a explicar o mecanismo celular para uma plateia dessa. Eu não tenho coragem. Mas, vamos lá. O que é que a gente, depois de tudo isso que a gente falou, ele não fez aquele período sem crise, que foi no ano passado, que o Dr. Constantino falou, esse menino parece que tem um fenótipo de ter suscetibilidade à infecção por micobactéria, vamos fazer HIP. Fizemos HIP. E aí ele melhorou. Será que era tuberculose? A gente não tem nenhum teste confirmatório para tuberculose desse menino. Aí eu fui escrafunchar. A gente achou, eu e Eric, colega, vários artigos, nenhum é assim uma super literatura que a gente colocaria para bater martelo de nada, mas assim, a gente achou várias referências dizendo que dentro do HIP a gente tem teria, né, essa imunomodulação. Então, rifampicina teve redução de L6, L10 e L17A, aumento de L12, ele fazendo essa modulação inflamatória durante o tratamento. Com a pirazinamida, teria esse efeito adjuvante também imunomodulador, a inibição da PARP1, reduz a atividade inflamatória de macrófagos, isso aí foi um teste experimental em longo, mas assim, a gente tem indícios de que essa terapia com HIP seria o que segurou esse quadro, porque se a gente for pensar, ele tem esse abuso, ele tem esse rinato, ele tem esse problema na imunidade dele. Ele fez infecção por Epstein-Barr, que ou sendo avulso ou sendo Alpes-like é um gatilho bem documentado. E aí, logo em seguida dele fazer esse quadro, a gente faz o HIP. E ele fica bem. Ele fica 6 meses bem, não é coincidência. E aí a gente pega em abril, quando ele terminou os 6 meses, ele reabriu o quadro. E aí fica isso, né? Que a gente queria comentar aqui. Faz sentido que tenha sido. E desde então ele vem caindo. Tanto com autoinflamação, tanto com infecções que a gente não sabe se foram reativadas ou não, mas todos os marcadores inflamatórios estão estourados. E aí, o que vocês estavam falando, a gente... Não. Mas a semana começou quando? Qual que foi? Ontem. Foi hoje de manhã? Eu mandei ontem para pegar no meu armário. Eu acho que tem. Mas não. Mário tirou foto. Eu não sei se já foi feito. Começou hoje. Vai começar hoje, na verdade. Ia começar 8 da manhã e não começou. Pegou meu. O quê? Pegou. 3 miligramas e médio daqui 2, 3 dias, se conseguir a ciclosporinемia, vai manter um nível de 100 a 200, nível 100, se conseguir. Aí se não for suficiente, 3 aumentos para Então. cima. O que a gente parece que já começou foi a metil de 30 miligramas quilo dia. O que já tinha sugerido ontem. Porque a prescrição, pelo que a foto que me mandaram, só tinha a metroprednisolona, mas você Nunca tem diagnóstico, trata logo. Pois é, eu sou dessas também. Aí eu apresentei para Constantino, passei a noite sem dormir, ligando.
Pode ser muito Eu acho que melhor agregado, né? substituir o Dexa, porque não tem foco, né? Da HLH. Então, um foco provável pode ser sistema nervoso central. Porque se você der metil e for no sistema nervoso central, ele vai ficar persistindo, você vai ficar achando Mas que ele ele faria não... sem sintoma? Ele fica fazendo meningite, só meningite, sem fazer bola na cabeça. E aí, se você ficar com metil, ele vai ficar tendo febre, você vai ficar achando que o trem não está melhorando, e na verdade é porque não tem o sistema correto, com penetração do sistema nervoso central. Então já dá, e assim, tem o mesmo efeito sistêmico, e é até mais fácil de tomar depois. Dexa, ciclosporina, tem melhor rapidinho. Porque os primeiros prognósticos da HLH barra atuação macrofágica de gelo com fogo é atrasar o diagnóstico, que já tem bastante tempo de crise provável, se aquilo lá que a gente viu no começo foi realmente um HLH. E retardar o tratamento adequado. Então é o que piora o prognóstico total. Então já que fez agora, já acho que é melhor começar com tudo, né? Parece que... Mas tá plantando. Ele começou a ciclo ontem, às 4 da tarde. Teve inclusive uma reaçãozinha, mas durou pouco tempo, melhorou. E ficou a metil para hoje, para começar hoje. Era para ter começado 8 da manhã, não fizeram. Então tira, mete e começa a Dexa. Não pulsou por quê? A pessoa ontem gastou. Aí o povo lá tem isso. É um menino que tá todo mundo com medo de encostar ali. Gente, Mas tem que explicar que se não fizer as coisas realmente vai virar uma bomba. quando foi que eu mandei pulsar? Naquela que tu mostrou a ferrentina de 8 meses. Foi não? A gente saiu da Porque apresentação. a mortalidade da HLH depois que ela Absurda. instala é Foi de manhã. Eu passei o tempo Eu perdi paciente assim, eu tudo lá. mandei pulsar de manhã, na sexta de manhã. Mas volta para um dia que não tem que trabalhar. Não, A foi. confirmação da hiperferritina mil, eu já tinha pedido. E tinha falado pro pessoal buscar as coisas podem estar no armário. E a gente chegou a pesar o benefício. Então, assim, mesmo que esse menino tivesse alguma questão neoplásica, mesmo que porque a parcial do mielo veio na sexta tarde, ficou esse medo, sabe? Esses pacientes com HLH, a gente não pode ter medo. A gente tem que ter medo dele morrer. Entendeu? Porque assim, eu já perdi paciente com HLH porque ficaram com medo na enfermaria de pulsar. Então, assim, no outro dia ele já foi uma menina e ela faleceu. Então, assim, esses pacientes com HLH, a gente tem que ser o mais agressivo possível, mesmo que a gente nem... Isso, o mais rápido possível, mais agressivo. Inclusive, uma coisa que ela falou, né, a gente pensava muito no sistema nervoso central. Então, uma das coisas que a gente se faz também para HLH é uma tomografia de crânio, né, só para a gente estar acompanhando, obviamente. O líquido... a gente trata, faz, mas... Tava lá de manhã agora. E uma coisa que eu queria... Já fez? Tá fazendo? Ele chegou Porque a assim, como ele fazer. está evoluindo com hipertensinemia, com hiperglicesemia, o risco dele evoluir com CPD ou distúrbio de coagulação de hoje para amanhã é gigante. Então, se você fizer um lipo hoje, pode ser que sangue e entre uma bagunça tudo. Então, a gente começa com Dexa e se não tiver... É porque se ele, por exemplo, tiver HLH do nervoso central e isso for o que persistir, a gente tem que fazer quimioterapia e até calma. Mais para frente. Entendeu? Então, é melhor tratar logo e depois resolver o que E a está gente passando. segurar as pontas de Eu posso segurar, não consigo. Mas se tivesse tiotepa, porque a sobrevida, o que vai acontecer? Vai dar um monte, o que vai acontecer? Vai dar 1 bilhão de corticoides, quilos de corticoide, mais ciclosporina, vai fazer insuficiência renal, hiponatremia, vai ficar com hiperplasia de gengiva, aquele monte de efeito colateral, mas tudo bem, é o que aconteceu, entendeu? Então, o que acontece com o grupo que estuda lá HLH, ativação macrofágica, viu que a criança que fazia tiotepa tem menos efeitos colaterais do tratamento e então tem mais sobrevida. Então, se você tiver acesso a tiotepa, não sei se tem onco aqui, talvez a onco tem vacina, entendeu? Eles dão tiotepa, que é dose semanal, tipo assim, a chance de ter eventos adversos que vai complicar essa situação, vai virar um caos, é bem menor do que ficar dando um monte de ciclosporina, não sei o que lá. Aí vem aquelas brigas também assim, se isso é uma ativação macrofágica, que é um perfil mais alto inflamatório, se isso é um HLH, que é um perfil mais oncológico, ou se isso seja lá o que for. Então fica aquela... Por quê? O que todo mundo quer? Todo mundo sabe que isso aqui é uma explosão de citocinas, ponto. O que todo mundo quer é dar uma anticitocina para esse negócio melhorar. Então existe também esse viés que se a gente revisar isso aqui for realmente um chiap, por exemplo, como eu estou achando, ou alguma outra coisa, a gente pode acelerar isso tudo e dar um anticorpo anticitocina. Então aí o Levaldo pode vir lá e buscar as tocilizumab dele, seja lá o que for que ele tem, entendeu? E dar para esse menino, porque isso realmente é muito mais específico. Porque a mortalidade, além do tratamento retardado, é o efeito lateral do remédio.
quer ficar dando um monte de coisa que vai dar um monte de problema daqui pra frente. E deixa eu dizer, a gente esqueceu de comentar, esqueceu não, que a gente teve que resumir bastante, 15 minutos para um caso desse, mas ele está fazendo uma hiponatremia e uma hipocalemia sustentada. A gente tenta deixar ele em dose de manutenção e se tirar ele perde. Agora, no último, eu acho que estava com 131 sódio, não foi, cara? Mas é renal ou é tipo infocicite? Não tem nada Não de tem outro perda urinária, não tem outros sintomas. Não tem poliúria? Não tem. A gente fez o sódio urinário dele, não veio. Não, mas é porque assim, eles podem fazer panhifocicite por causa de agregação. Eles começam geralmente com estudo de adrenal, aí daqui a pouco vai fazer poliúria. Não, é assim. Então, Eu tô desesperada. Eu posso falar uma talvez coisa? fazer uma imagem, né? Eu queria aproveitar a presença de Ju aqui, né? E esse paciente, ele tinha nas ultrações, né? Várias ultrações com esplenomegalia que vinha sempre homogênea. E aí, nesse momento, ele passa a ser uma esplenomegalia heterogênea, né? Assim, eu queria que tu falasse um pouquinho o que na tua visão, assim, nesse paciente, se a gente poderia pensar em alguma coisa específica dessa alteração que foi encontrada. Geralmente para baixo a gente não tem muito esse critério. Para fígado tem muito. Né? Se é um fígado heterogêneo, ele sugere fibrose, é um fígado crônico. Agora um baço heterogêneo pode ser fibrose, pode ser infecção, né? Então está fazendo abscesso, alguma outra coisa, então não seria um dado tão grande. Mas uma coisa que eu estava conversando aqui com o Rayane, né, que ficou muito de conversar de ladinho, paralelo, é que quando a gente vê esse caso, as meninas que estão vendo agora na enfermaria, a gente tem que começar a pensar assim, eu disse, essa criança, ela começou na hemato, as hipóteses que a hemato levantou, todas faziam sentido, né? Então ela pensou doença granulomatosa crônica, tudo. Da hemato ela vai para pneu. Fez o RIP e ficou bem. De fato, ele ficou bem em 6 meses. Quando ele recai, ele vem para mim, que sou gastrohepato. E ele veio para mim com a queixa de refluxo. Ele está com a tosse crônica, no meio do consultório, 4 da tarde. Ah, ele está com a tosse crônica, não sei o que, eu acho que é refluxo. A mãe achava que era refluxo. Sim, ocultando toda essa história para trás. Né? Quando eu comecei a puxar a história, eu digo, como assim, refluxo? Aí o menino tem uma febre, tem a esplenomegalia, tem uma calprotectina alta, aí fez a coluna, veio com um achado específico, aí a mãe diz, não, é uma doença inflamatória, vamos tratar. Diz, não, isso não é uma doença inflamatória. Aí a mãe vai para outra gastro, porque ela queria que fosse uma doença inflamatória. Aí a outra gastro disse, não, isso não é uma doença inflamatória. Aí passa para a Maiara. Então, assim, o menino chegou no genoma, mas ele não tinha um mielo, gente. Em momento algum, ele tinha um mielo. Tá? Ele tem um genoma coletado e ele não tem um mielo. Mas isso não é culpa do médico. Isso é culpa da história picada. Né? Porque ele pulou do hemato, foi para o pneumo, foi para o gastro, foi para o gastro, foi para o imuno, voltou. Puxa, quando você junta, que eu disse, o menino não tem um mielo, o menino não tem uma biópsia. Então, assim, aí você faz, nossa, como é que você tem? Linfonodomegalia, febre persistente, citopenia, esplenomegalia e não tem um mielo. Né? Então ficou essa lacuna, mas na verdade a culpa não é do HU, a culpa não é da imuno, não é da gastro, não é de ninguém. É da condução do caso e da família. Né? E agora mais uma coisa que eu estava aqui com o Rayane. Ele tem um genoma com variante significado clínico incerto, mas de fato ele não fecha para estágio, né? Porque assim, a gente não confirmou a enteropatia, a gente não confirmou a micobactéria, a gente não confirmou nada. Mas o que a gente tem na mão agora é que agora a gente sabe o que ele tem agora. Então tem que tratar o que ele tem agora. Depois a gente descobre o que levou a isso. E até a sorologia positiva do HIV, ele também nessa internação fez positivo, zona indeterminada para HIV. Então será que ele não tem aí uma autoimunidade que está dando falso positivo? Né? A gente não tem nada confirmado desse menino, mas agora a gente tem um diagnóstico que tem que tratar. Depois vai atrás da causa. A carga viral se ele realmente for dessas desregulações, eles podem fazer alta de corpos anticitocinas e positivo, falso positivo. Mas eu acho ainda que foi por EPV mesmo. Eu ainda acho que foi uma mononucleose que realmente começou isso aqui tudo. Para conversar com o ciclovista, A gente começou. Mas agora é assim.
Agora já foi, né? Agora sim, talvez se conseguir fazer o PCR viral, pelo menos EBV e herpes, se demorar demais, não tiver, o que dá para fazer é biópsia de um desses linfonodos, um desses negócios, e ver se não tem EBV ali na biópsia. A gente consegue melhor o PCR. A gente consegue mais o PCR. Eu acho que talvez fazer um PCR para pelo menos EBV, pelo menos EBV. Porque se tiver uma carga viral muito alta, associar um aciclovir que seja agora, entendeu? Assim, ajuda a diminuir essa tempestade de toxinas. Não vai acabar. Isso daqui vai acabar quando a vida própria dela acabar mesmo, entendeu? Mas ajuda, né? Além de que ajuda também a profilaxia secundária depois se ele sair, para poder manter ele com aciclovir profilático um tempo. Porque se ele, como é uma pessoa que vai viver normalmente, a chance dele pegar outros vírus de novo e começar isso, reativar tudo de novo é grande. Então, realmente ajuda também na profilaxia secundária. Mas se não tiver, pega a biópsia antiga, como a colega da biópsia foi super gente fina, leva lá para ela falar, alguém consegue fazer uma histoquímica para EBV aqui, que se tiver, meio assim, na situação toda dessa, né? Tipo assim, foi realmente uma situação induzida por EBV, tecido específica já comprovada. Pronto, aí não tem mais discussão do que foi ou não, né? E é uma coisa que Nair falou, né? Que Nair ligou para mim, eu falei, gente, a gente tem que ver pelo menos o patógeno, né? Que o doutor Constantino falou na aula dele, né? Que a gente, pelo patógeno, a gente consegue ver a via, né? Do que a gente pensar. Então, assim, a gente comprovar um EBV, né? A gente sempre brinca muito, assim. E o PCR? Tem e o PCR? PCR para EBV, PCR para CMV. A gente precisa documentar esse patógeno exatamente para a gente poder dar o pós dele, né? Porque assim, a gente tratou, saiu, pronto. E aí, depois? Aí esse paciente vai para casa sem profilaxia, tá entendendo? Então, assim, o risco dele fazer outra infecção, pegar outra e falecer, entendeu? Então, assim, botem na cabeça de vocês, um patógeno, tudo chega para mim, cultura, o patógeno, o que é? Porque na aula dele, ele falou bem, ficou bem legal, assim, ele mostrou que realmente, se a gente tem um patógeno, a gente consegue pensar a via específica do sistema imunológico que a gente está pensando. Eu acho que tratar essa situação aguda imediatamente agora, eu acho que é diminuir a mortalidade do menino. Tentar ver se isso realmente for por gatilho infeccioso, principalmente EBV, porque para tentar diminuir a carga viral se tiver, ou a resposta viral que talvez esteja. E eu acho que no meio tempo a gente pode tentar ajudar aí com a base fisiopatológica para ver se muda alguma coisa. Porque se realmente for algum gene realmente pré-determinado, o uso de anticorpo de citocina é uma coisa, assim, não sei como é que é, mas se a gente tiver determinação diagnóstica, você consegue tratar mais fácil ou convencer a instituição de que realmente precisa de remédio mais fácil do que quando não tem, fica perdido, não sei o que é que está acontecendo, né? Não sei como é que é aqui. Se não tiver o diagnóstico, a gente vai ter que pegar, sabe? Pedir. Como eu peço muito na reumatologia. Ela adora pedir. Meus pacientes negros, Tá aí quem os pede? pacientes negros, né? Porque eles pegam artrite reumatoide. Agora, o Celimex mudou agora, que leva para a IJ, tem que fazer ressonância e ultrassonografia para todos os pacientes. A pedir metotrexato, que custa R$20. Eu não sei. Eu sou dermato, trabalho com esses inibidores de JAK, né? Essas citopenias não seria uma contraindicação ao inibidor de JAK? Contrário. Assim, a citopenia aqui, na verdade, é da ativação macrofágica em si, entendeu? Pelo contrário, se isso realmente for excesso de produção de interferon tipo 1, que pode ser, realmente usar JAK é uma boa. O que pode acontecer, que eu já tive essa experiência também, é de dar inibidor não total de JAKs, que é fazer TOFA, ou fazer abrutinib, que não faz PAN e JAK, que realmente não é que não é eficaz, mas é porque dá uma falsa impressão, eu acho, de que realmente o remédio não está funcionando, e aí começa a ter hipertrigliceridemia, que era da própria doença, por causa do JAK, fica essa confusão, você não fica seguro do que você está dando só, na verdade, mas contraindicação agora, não seria, mas eu não daria agora não, agora eu daria corticoide, dose altíssima, ou pulso de imunoglobulina, seja lá o que eu resolver aí, mais ciclosporina, 3 a 5 mg quilo, eu começaria com 3 mg, foco de 100, 200 de ciclosporinemia ali, pelo menos uma semana, deu bem, não deu hipertensão, não deu insuficiência renal, aumentaria até 5 para poder segurar mesmo, e eu daria Dexa, 10 mg por metro quadrado, que é realmente a dose de HLH, ativação macrofágica, seja lá o que for, entendeu? E aí talvez, ou pulsou com corticoide ou com imunoglobulina, reaver se vai ser necessário repulsar
daqui uns 7 dias, 8 dias, se o trem não está indo muito bem. Como a colega dela está aqui, se ele tiver tiotepa lá, eu pegaria emprestado, porque é muito melhor realmente do que fazer. Tá vendo aí? A Jaque está aqui, aproveita e pede, né? O povo da adulta é sempre mais rico um pouco, entendeu? Não, mas agora precisa de remédio. Não, sim, para depois, para essa manutenção dele. Faz diagnóstico. Depois, resolve essa situação, faz diagnóstico, depois trata. Gente, aí a gente queria agradecer imensamente